Alô pessoal, estamos chegando para mais uma live aqui do Terceiro Tempo, estamos ao vivo agora no Facebook do Terceiro Tempo, eu, João Antônio de Carvalho, o Milton Neves, já vou explicar para vocês por que esse Milton Neves está aqui, não o outro, e também o técnico Tite, hein? Afinal de contas, nós temos uma pergunta do dia para você hoje, hein? Você que participa com a gente. Aliás, hoje a live do Terceiro Tempo com muitas novidades. Começando com a pergunta do dia, que nós vamos repassar para o João Antônio de Carvalho, antes de começarmos a comentar também a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, João? Mas eu quero saber o seguinte, aí você responde aí no seu comentário, na sua participação aqui na nossa live. Faltam 2 meses para a Copa do Mundo. Falta 1 mês, João Antônio, para a convocação do técnico Tite, que será no dia 14 de maio, uma segunda-feira. E aí, tem algum jogador que está se sobressaindo aqui no Brasil? Quem é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro neste momento? Há 2 meses do Mundial, há 2 meses da Copa do Mundo. Quem é que pode pintar na lista do técnico Tite, mas só vale jogador aqui do Brasil, porque tem um monte de jogador que a gente sabe que já está convocado, né? E aí, será que o Tite tem alguma dúvida com relação à convocação final, aos jogadores que estão aqui no Brasil? João Antônio, dando já uma saudação, desejando uma boa semana para você, eu te pergunto, como é que vai essa vida e quem é que está chegando junto aí para dando farol aí, pedindo seleção? Olha, Frank, grande abraço a todos, uma grande semana para vocês, semana começando um pouquinho diferente, assim, o calor da semana passada, né? Já estamos em outra estação, né? E na verdade, eu vou fazer o seguinte, Frank, eu vou deixar para responder no final da live, porque senão a gente vai falar alguma coisa, a gente pode influenciar, de repente dar uma ideia aqui, dar um nome aqui, eu tenho na cabeça, eu acho que o meu nome é igual ao seu, mas para não influenciar, a gente deixa para responder no final, para ver se realmente é aquilo que pensa quem está acompanhando a gente, ou se a gente tem uma opinião diferente. Bom, essa é uma das novidades. Outra novidade é a seguinte, a gente anunciou o Milton Neves aqui para participar da live hoje. Só que o Milton tem os compromissos dele já assumidos, reuniões marcadas que acabam passando um pouquinho do horário, aí vai acumulando uma em cima da outra. O Milton não pôde estar aqui de corpo presente com a gente, mas mandou o seu representante com o sapatinho Rafarilo para dizer o seguinte, esta semana teremos Rafarilo para quem acompanha a live do Terceiro Tempo, tá legal? Até amanhã a gente dá mais instruções, mas assim, aquele que estiver com a gente durante a semana e que seguir as instruções direitinho, na sexta-feira vai concorrer a um par de sapatos Rafarilo, oferecimento do Milton e da Rafarilo, é claro, para você que acompanha a nossa live. Então você vai agora respondendo a pergunta do dia, quem é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, que por consequência merece talvez uma oportunidade de disputar a Copa ou uma convocação. No final, e nós vamos, é claro, passando aqui a sua opinião, né, repassando para todos que estiverem conosco a sua opinião, e no final também da live a gente passa a nossa opinião, e daqui a pouco também o Marcos Micheletti Júnior, se estiver por aí, vai passar por aqui voando, acelerando com informações da Fórmula 1. O João Antônio, tem muita gente aqui no começo da live perguntando da situação do Gustavo Scarpa, né? Teve uma audiência agora há pouco no Rio de Janeiro, e olha, deu zebra para o Palmeiras, continua na mesma, a juíza não deferiu o pedido do Palmeiras para que ele fosse liberado, né, para reconsiderar a audiência passada, né, que deu... E já está dando um prazo também para definição. Então assim, o Palmeiras não conseguiu ter o jogador de volta neste momento, mas a juíza, ela marcou para daqui mais alguns dias, eu tinha lido 10 dias, agora eles estão falando que o prazo final será de 20 dias, para que os clubes apresentem uma proposta final, todas as partes envolvidas, e aí ela vai proferir uma sentença do que é que vai acontecer com o Gustavo Scarpa. Então essa novela, ela vai ganhar mais alguns episódios e o Scarpa continua não ficando à disposição do Palmeiras. João Antônio, esse é o assunto mais quente aí do momento. O que é ruim, porque o Lucas Lima continua sendo uma sombra maior, embora eu ache que o Guerra pode jogar muito bem na função do Lucas Lima. E mostrou isso no último jogo. O Guerra entrou contra o Boca, deu um passe maravilhoso para o gol do Keno, né? Então eu acho que tem o Borja, tem o Guerra, que é um jogador que pode vir a substituir o Lucas Lima, que anda muito mal, com muitas críticas em cima dele, mas claro, o Gustavo Scarpa, pelo seu talento, eu gosto mais do Gustavo Scarpa jogando nessa função um pouco mais central do que jogando aberto por uma ponta, então de repente é ruim, porque o Palmeiras
teria um jogador com uma condição técnica excepcional para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores da América, e vai ter que ficar mais 20 dias aguardando essa definição da Justiça. É ruim, principalmente pela fase que vive o Lucas Lima. Eu sempre falo, às vezes, um chá de banco dá resultado. Sabe, é importante você ter um chá de banco. E aí, no caso, o Palmeiras não está fazendo isso com seus jogadores, nem com o Lucas Lima e nem com o Dudu. Repito que a diferença é enorme. O Lucas Lima está jogando muito menos do que o Dudu, mas o próprio Dudu pode render mais do que ele vem rendendo. Então, eu acho que um chá de banco para os dois seria importante, muito mais para o Lucas Lima nesse momento. E sem o Scarpa é uma opção a menos para o técnico Roger. Sem dúvida, até porque o futebol do Scarpa vinha crescendo, né, ali com o Palmeiras. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no banquinho, vinha crescendo para aparecer mais o Rafarilo aqui do Milton. O futebol do Scarpa vinha crescendo, né, por isso a importância e por isso o torcedor também curioso aí com relação ao Gustavo Scarpa. Atenção, hein, todo mundo participando aí, mandando comentários aqui para a nossa live, respondendo a pergunta do dia: qual o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro neste momento, hein? No início do Campeonato Brasileiro, depois dos estaduais e a um mês da convocação final do técnico Tite para a Copa do Mundo. Você quer fazer mais alguma consideração? Não, João? eu ia falar o seguinte, é que esse problema é ruim para o Palmeiras e pior ainda para o Gustavo Scarpa, porque ele não está jogando, mesmo estando em treinamento. É uma coisa ele não pode nem treinar no clube do Palmeiras, por exemplo. É uma coisa você manter a forma do que você está jogando. Então, se esse prazo de 20 dias for mantido, 20 dias até acertarem a situação do Scarpa, ele vai retornar a treinamentos, até pegar um novo ritmo de jogo. Já perdeu toda a pré-temporada. Já perdeu a pré-temporada que tinha feito, vai ter que se recondicionar. Então você colocaria aí mais um mês e meio, 2 meses para ele estar de novo apto a jogar, a ficar numa condição. Então você já perdeu uma boa parte do Campeonato Brasileiro, a parte todinha antes da Copa do Mundo, que é importante, porque se você tiver um começo bom, como teve o Corinthians, por exemplo, no ano passado, você dá uma tranquilizada na Copa, e perde também fases importantes da Libertadores. Então é ruim realmente para o Scarpa e para o Palmeiras. Olha aí, o Reginaldo Oliveira manda um Vai Corinthians aqui. Lembrando sempre, viu, gente, coloque também aí, além de responder a pergunta do dia, a localidade de onde você está mandando seu recado aí pra gente abraçar você e a sua região, tá bom? Reginaldo Oliveira, Bruno Soares, o Guido Alves, que queria saber do Scarpa, já está sabendo de tudo, tá bom? Não deu nada, continua aguardando ainda a solução da justiça. Sentença definitiva pode acontecer em 20 dias, porque a juíza pediu para as partes apresentarem cada uma apresentar uma solução final aí para esta questão. E ela não aceitou o pedido do Palmeiras de liberar o jogador, né, de voltar àquela condição anterior e continuarem discutindo esta questão com o Fluminense, pelo menos para que ele pudesse continuar atuando, exercendo a profissão dele. Tá? Ela negou esse pedido. Então, o Palmeiras permanece sem o Scarpa e o Scarpa permanece sem jogar futebol e o Fluminense permanece sem nada, sem Scarpa, sem dinheiro, sem nada. Só com a ação. O Martim Silva escreve aqui: Vascão venceu, hein? O Atlético Mineiro. O jogo também foi polêmico. Wagner Luiz Pereira, cadê o Milton? Tá aqui, ó, por enquanto. Né? O físico se enrolou lá nas reuniões, viu? Mas estará com a gente, viu, Wagnão? Esta semana aqui. Por isso que ele mandou aqui o Milton by Rafarilo para anunciar que esta semana teremos sapato Rafarilo de presente para você que participa da nossa live aqui no Facebook do Terceiro Tempo, tá legal? O João dos Anjos acha que ele, na opinião dele, é o Rodriguinho. Gabriel Miloquino manda um alô pra gente. Ronaldo Bezerra, Rodriguinho. O Evaldo Carlos Dias manda um timão aqui pra gente. O Tato Menezes dá um like aqui, uma curtida na nossa live. O Marcos Tavares acha que o Rodriguinho é o cara do momento. Gabriel manda outra mensagem. Luiz Fernando, o Leandro Paiva acha que é o Jailson do Palmeiras. O Wagner Luiz Pereira, sinceramente, o futebol anda tão nivelado por baixo que fica difícil essa pergunta. O melhorzinho do Brasil é o Rodriguinho. E aí ele coloca uma sequência aqui, Dudu. Enfim, para ele também é o Rodriguinho. O Thiago Araújo escreve o seguinte: Rei Driguinho, na opinião dele. O Messias, valeu, todos ligados aqui em Porto Seguro, na Bahia. Olha que legal. Valeu, Bahia. Alô, Porto Seguro. Marco Zero do Brasil. Como é que vai aí? Como é que estão as coisas por aí? Aliás, muita axé. Axé, e para o Bahia do Guto Ferreira não deu esse fim de semana, perdeu para o Internacional na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. Que teve no sábado o Grêmio vencendo o Cruzeiro por 1-0,
E o Milton Neves acertou esse palpite, por incrível que pareça, né? Ele não acerta nada. Além de ser pé gelado, é ruim de palpite pra caramba o tal do Milton Neves. Mas esse aí ele acertou. Vitória 2, Flamengo 2, Santos 2, Ceará 0, jogos do sábado, América Mineiro 3, Sport 0, Corinthians 2, Fluminense 0, 2 gols de Rodriguinho. O Inter fez 2-0 no Bahia, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O Atlético Paranaense goleou a Chapecoense lá na Baixada por 5-1 e hoje tem o encerramento da rodada com Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná Clube. João Antônio, o que você destaca aí desta rodada inicial, fora polêmica de arbitragem e tudo mais? Nós tivemos bastante coisa. Eu não acho que tivemos muitas surpresas na primeira rodada. O jogo Cruzeiro e Grêmio, como você já destacava, na sexta-feira era aquele que chamava mais atenção por ser dois times que vem aí entre os favoritos, estão disputando a Libertadores da América, mas o Grêmio hoje vive um grande momento. O Grêmio é campeão da Libertadores, o Grêmio campeão gaúcho, começou mal o ano com as reservas, mas quando o Renato acertou o time passeou, está bem na Libertadores, ganhou como quis o gaúcho e já estreou ganhando do Cruzeiro por 1-0, o gol do André, aquele mesmo André, do Santos, do Corinthians, do André Balada, mas é um jogador que faz gol. É aquilo que eu falo, falta centroavante. Então, quando falta centroavante no futebol brasileiro, o jogo que estava sem jogar não sei quanto tempo, veio para cá e arrebentou no campeonato do ano passado. Virou rei. O Ricardo Oliveira, ele é rei faz tempo. Todo time que ele vai, ele faz gol. O Fred, todo time que ele vai, ele faz gol. E o André Balada também, ele sabe fazer. Teve alguns problemas na carreira, talvez até porque não se dedicou tanto, mas é um jogador que, na área, ele conhece muito. Então foi um grande reforço para o Grêmio. Posso atender a Vivo aqui que está me ligando? Atenção, gente, é um 0800 aqui, estão me ligando aqui, deixa eu ver aqui. Alô? Bom dia. Oi, tudo bem? Oi, seu Fran, por favor. Eu mesmo, quem é que está falando? Prazer, Fran, que é a Débora, fala aqui da Vivo, parceria com a Tiago Seguradora. Ô Débora, da Vivo, deixa eu te informar o seguinte, você está ao vivo neste momento na live do Terceiro Tempo aqui no Facebook. Acesse aí o Facebook do Terceiro Tempo, do jornalista Milton Neves. Você vai ver que eu e o João Antônio de Carvalho estamos ao vivo aqui agora falando de futebol. Você gostaria de participar? Quer responder a nossa pergunta do dia? Sinto muito, eu estou trabalhando também, não posso. Eu vou deixar uma próxima oportunidade. A pergunta do dia é a seguinte, qual jogador, quem é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento? Você gosta de futebol ou não? Não, senhor, você vai querer. Então tá bom, então um abraço, tá? Tchau. Mas às vezes a gente tem que fazer essas coisas também para parar de ser inoportuno, né? Porque senão ligam 20 vezes. Provou do seu próprio veneno. É isso aí, legal, né? Legal, né? Foi mais ou menos isso aí mesmo. Agora, duas paulistas, João Antônio. Santos passou fácil pelo Ceará, 2-0, normal. Normal, o Santos jogando um futebol ofensivo de novo, gosto muito do ataque do Santos, acho que quando o Bruno Henrique voltar, o Santos vai ficar mais forte ainda, é um time que eu coloco entre os favoritos, porque não está no primeiro patamar, mas vem logo abaixo, porque é um time muito equilibrado, é um time que não tem um elenco muito grande, talvez isso pese no brasileiro. Em alguns momentos, quando o Santos acaba oscilando, ele acaba perdendo algumas posições, isso aconteceu nos últimos anos, mas sempre chega lá em segundo, terceiro, quarto, está sempre disputando. Então, de repente, se o campeonato for mais equilibrado do que nos anos anteriores, por que não o Santos chegar também com condições de disputar o título? Santos normal, Corinthians normal. Peraí, antes de você falar do Corinthians, deixa eu ler mais alguns aqui, porque senão elas acabam subindo aqui as mensagens. Olha, o Roberto Paulo, o Rodriguinho está comendo a bola, ele é a seleção, é o Roberto de Jacareí, aqui no interior de São Paulo. Jacareí. Robert Souza, ele é de Goiânia, olha que legal. Corinthians poderoso, castiga sempre. O Héctor e Filho diz o seguinte, esse Rodriguinho é enganação, hein? Tá bom, então escreve aqui quem você acha que é o melhor no momento, tá certo? Participe também aí, respondendo a pergunta. Wagner Luiz Pereira, Fernando Diniz vai fazer um grande trabalho no Atlético Paranaense, vamos falar disso já já. Rafael Silva Cruz, é o Rodriguinho, ele escreve aqui. O Vardel Silva, Emerson Luigi, o Alcenor Rodrigues, Rodriguinho é o melhor, o Franklin Lima, quase meu xará, hein? O Thiago Batista Rondon, Rodriguinho sem dúvidas, o Fernando Rueda, Roger vem para o Timão mesmo? O Roger, vamos falar do Corinthians agora então, o Roger já está realizando exames médicos do Corinthians nesta segunda-feira, deve ser anunciado no máximo nesta terça, né? Porque o time também viaja, tem compromisso na Argentina pela Libertadores no meio de semana, na quarta-feira, e o Roger será o atacante do Timão para a sequência da temporada.
é assunto para o João Antônio de Carvalho, que fala da vitória sobre o Fluminense e a chegada do Roger. É outro que sabe fazer gol. É um jogador experiente, já rodou muito, teve boas passagens, outras nem tanto. Eu acho a contratação interessante, porque o Corinthians não tem um jogador de área. E esse jogador de área hoje é muito difícil você encontrar. Então, não é que o Roger vai resolver, mas ele é uma opção. É uma tentativa do Corinthians em ter esse jogador de referência. Como ninguém esperava também que o jogo fosse resolver no começo do ano passado. Eu acreditava que o Corinthians tinha que tentar a contratação do Jô, sim, eu dei o meu aval, achava que isso era interessante para o Corinthians, mas eu até naquele momento eu estranhei o valor do contrato e também o tempo de duração do contrato, né? Mas acabou dando certo. O Corinthians acabou conseguindo ganhar o título, o Jô se deu muito bem e acabou sendo negociado para o futebol japonês. E o Roger é mais ou menos isso. O Jô é melhor que o Roger. Tecnicamente eu acho o Jô melhor que o Roger, muito mais interessante, tem mais fundamentos. Mas o Roger cai naquilo. É um atacante que hoje em dia faz falta, está em falta. E por que não tentar? Acho que vale a pena para o Corinthians, sem problema nenhum. E a vitória foi normal, se bem que realmente o Rodriguinho ele acabou sendo o grande herói, marcando os 2 gols. O primeiro de novo de cabeça, que não é o forte dele, ele se coloca muito bem. O Fluminense empatou. E foi bem parecido com o gol que ele fez contra o São Paulo. O Fluminense empatou, teve 3 chances para virar o jogo. Então o Corinthians acabou sofrendo um pouco. E depois o técnico Carille mexeu muito bem. Quem entrou bem na partida. Tanto que o Emerson Sheik é que acabou criando a jogada no segundo gol do Rodriguinho. Então, cada vez mais a gente está vendo um trabalho do Carille, não só o trabalho de campo, como também o trabalho de mexida. E o lance do Emerson foi engraçado, né? Porque ele parecia aquele tiozão correndo na pelada de domingo. Sabe quando você dá aquele pique e fala, só tem esse gás aqui? Ele não tinha, ele tinha mais, ele estava preparado. Mas ele deu aquele pique até o fundo, lá rente a linha de fundo, quase saindo ali. Conseguiu enfiar fazer o cruzamento para a área, né, para a chegada do Rodriguinho, só que aí ele foi cambeteando lá para a placa de publicidade, né, porque tipo, não tinha mais freio, né, foi o gás que deu, foi legal aquilo lá. E ele tá com tudo, o Emerson, né, quem achava que ele estava acabado. O Bruce Braga, se preparem para o Grêmio. Emanuel Barbosa, Palmeiras campeão brasileiro. O Bruce diz o seguinte, Luan, rei da América. Luan também, eu acho que ele até já viveu um momento melhor, mas ele também vive uma grande fase, um jogador da equipe do Grêmio. Rodriguinho jogou muito, monstro, o melhor. É a mensagem do Renato Alexandre. Francisco Boteon, o Vanilson Fagundes Américo. Isso foi dormir, Vitor? Não, esse aqui já está dormindo. O Ítalo Bitu, Corinthians, o maior do Brasil. O Emanuel Barbosa disse que hoje vai ser 3-0 para o Palmeiras contra o Botafogo. O Luiz Alberto Moraes, Timão, campeão fácil. O Gessé Veloso, Rodriguinho na seleção. E o Marcelo Gomes também faz um comentário assim como o Emerson Luiz. O Rogério Carlos Almeida ele disse que o Romero é o melhor jogador. Pode ser, né? Não pode ser convocado. Não pode ser convocado, mas tudo bem, tá valendo. E o Anthony diz que o Corinthians vai brigar para não ser rebaixado. Ô louco, um pouco exagerado, né? Hein, Anthony? Não acha, não? Com relação aos jogos de hoje, Palmeiras e Botafogo, na realidade Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Paraná Clube, João. Olha, só dar uma passadinha rápida nos outros jogos, só para confirmar aquilo que a gente já vinha dito na sexta-feira, que realmente não vai fugir muito desses favoritos. O Flamengo estreou empatando fora de casa, com erros de arbitragem, aí vai falar assim, mas teve o gol do Hever impedido. Mas foram 2 erros de arbitragem. Mas só que o primeiro lance para o Flamengo foi muito mais capital, porque além de tudo, foi expulso o Everton Ribeiro. O Flamengo jogou 80 minutos com um jogador a menos. E ainda conseguiu um empate. Então eu acho que o Flamengo, no normal, se não houvesse esse lance, poderia ter saído até com uma vitória do Barradão. Então aqueles meus favoritos continuam os mesmos. O Atlético Paranaense ganhou de 5-1. Eu acho que o Atlético tem tudo para fazer uma bela campanha. Acho que vai ficar naqueles times intermediários para cima. E a Chapecoense eu acho que corre risco, viu? Porque o meio campo formado por Amaral e Márcio Araújo, para a bola sair de lá é meio complicado, viu? Eu vou te falar sobre o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense foi campeão estadual jogando com a equipe reserva. Nem o Fernando Diniz treinou o time. Então o time jogou nesse meio de semana pela Sul-Americana, já foi legal. Jogou agora a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi muito bem. Ou seja, o Fernando Diniz teve tempo literalmente para preparar o time, porque eles usaram o campeonato estadual para fazer estágio.
e conquistaram o campeonato estadual. Eu gostei do que E o vi contra Fernando, São e o Paulo. Fernando Diniz teve tempo para preparar o time. Ele fez 3, 4 jogos assim com o time. O jogo da Sul-Americana, o jogo da Copa do Brasil e o jogo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, olho mesmo no Atlético Paranaense. E os Bom, jogos de hoje? hoje o Palmeiras é favorito, mas, claro, jogando fora de casa, sempre pode se esperar alguma coisa do Botafogo. E Botafogo e Vasco estão impressionantes, né? O que estão fazendo de gol no final de jogo é emoção pura. Ontem o Vasco, por exemplo, fez um gol no finalzinho com o Pikachu, né, ganhando o jogo do Atlético Mineiro, e o Botafogo também tem essa força, também tem essa vontade, essa garra. Mas o Palmeiras, claro, é favorito. O Palmeiras tem um elenco bem melhor, mesmo se não jogar o Borja, parece que a informação agora é que ele será poupado, porque já não entrou no seu melhor contra o Boca e por isso foi muito criticado. Então, as dúvidas que o Roger tinha, o Roger disse que não vai priorizar nenhuma competição nem a outra. Eu também entendo que isso é importante. Acho que dá ritmo, dá rodagem. E quando você tem um jogador que está no seu condicionamento não muito bom, você poupa esse jogador. 2, 3, não precisa jogar com um time numa competição, um time na outra. Hoje o desgaste é grande, mas o jogador está preparado para isso. Então eu acho que o Palmeiras faz o certo, o Roger faz o certo. Vejo que o Lucas Lima está precisando de um chá de banco, ou então uma sacudida mesmo, para ele mudar um pouco a sua característica e se enquadrar no que o Palmeiras precisa, no que o Palmeiras quer. Se o Borja não jogar, o William deve começar como centroavante, era uma dúvida. Eu gosto do Keno, acho que o Keno jogou bem de novo contra o Boca, eu acho que o Keno tem que ser titular no time, e eu acho que aí o Roger começaria com o Keno e o William no banco, só que aí não joga o Borja, joga o William na frente, muda a característica, porque o Borja... Keno, Dudu e o William, Keno, William e Dudu no caso, né, o William centralizado, e na lateral esquerda o Diogo Barbosa ou o Vitor Luiz. Eu acho que o Diogo Barbosa é mais jogador, acho que se tiver condições, se não estiver abaixo dos demais, acho que o Diogo Barbosa logo vai ser o titular do Palmeiras. Eu acho que o favoritismo é do Palmeiras, respeitando o Botafogo. No jogo do São Paulo se jogasse o time completo, eu acho que o São Paulo teria um favoritismo maior, mas parece que vai poupar alguns jogadores. Eu não acho isso uma boa estratégia. Se eu estou aqui falando que o Palmeiras deve jogar o campeonato, os 2 campeonatos com uma equipe titular, o São Paulo já perdeu a primeira para o Atlético. Já é um risco. Aí você começa com o time reserva e tropeça contra o Paraná Clube. Isso já começa a ser uma fonte de críticas contra o time, contra o Diego Aguirre, que começou a fazer um trabalho legal. Eu mesmo coloquei o Aguirre como um técnico que ele ia vir fazer alguns jogos, depois passar para a estatística dos demitidos, mas ele começou a trabalhar bem. No Campeonato Paulista ele quase eliminou o Corinthians, conseguiu dar uma força moral para o time, não tem tantas peças assim, mas se mostrou corajoso em tirar o Diego Souza, que não estava jogando nada, se mostrou corajoso em tirar o Marcos Guilherme, que também não vinha numa boa fase, então ele mostrou peito, só que eu acho equivocado, porque o que ele vinha conquistando, ele perdeu para o Atlético. Se ele tropeçar no jogo de hoje, e isso não servir para que ele classifique o time no outro jogo contra o Atlético, volta tudo a estaca zero. Bom, o Kleber da Silva, o Grêmio está vindo com tudo, ele avisa, viu, João Antônio? O André é um centroavante muito bom, vai fazer história. Forte abraço da galera de Porto Alegre. Alô, Porto Alegre, saudações. Tchau. O Faia Lima, Rodriguinho está com tudo, um futebol bem acima do Dudu. Ele é de Catiguá, no Paraná. Emily Silva, vai Corinthians. Emerson Luiz, o Wagner Luiz Pereira, Fluminense, prepara os advogados, esse ano vai precisar, ele manda aqui a mensagem. E o Domar Fernandes, olá pessoal, Thiago Batista Rondon, o que vocês acham do Roger no Corinthians? João Antônio já opinou, e aí é o seguinte, hein, se você não curtiu a nossa live inteira, mais tarde ela estará no Facebook, no Terceiro Tempo TV, que é a nossa página oficial lá no Facebook. Você vai poder acompanhar a live na íntegra mais uma vez, com as opiniões do João Antônio de Carvalho, com as informações que a gente trouxe aqui sobre Gustavo Scarpa, sobre o próprio Roger, né? O Scarpa permanece impedido de jogar pelo Palmeiras, o Fluminense na justiça vai conseguindo, não os seus objetivos, né? Mas pelo menos protelar isso. Teremos uma novela de mais uns 20 dias aí, o Roger fazendo exames médicos no Corinthians, será o novo atacante do Timão. O Bruce Braga, ele disse que o América vai surpreender muita gente. Olha, eu acho que o América se deu bem porque o jogo era contra o Sport, viu? Não é por nada não. Apesar de que o
Henderson, né? O Henderson Moreira está lá já com 2 temporadas seguidas, isso é importante também. O Ricardo Melo diz aqui, Frank de Oliveira forte, saudade, Verdão ganha fácil hoje. Ah, não sei se fácil, hein? Nem sei se ganha também lá no Rio de Janeiro. Eduardo Viana, São Paulo está na Libertadores do ano que vem, será campeão da Copa do Brasil, ele aposta. Jefferson Santos, vamos tentar melhorar aqui o nosso som. O André Barbosa, o João Fernando Pereira mandou um abraço pra gente, viu? Diretamente de Barra Bonita. O Kleber da Silva, Grêmio vai ser campeão brasileiro. E a Felícia diz que o Corinthians vai ser campeão. E tem mais um detalhe só, Frank. A gente coloca os favoritos no momento atual. Não dá para esquecer, não dá para esquecer. Tem uma parada de que Copa tem aí uma que parada pode mudar tudo. Não é apenas a parada de Copa, apenas, é a janela de transferências. Então todo time que ele aparece bem, a tendência é que os jogadores ganhem mais visibilidade. Então se o Grêmio perde um Jeromel, se o Grêmio perde, já foi negociado o Arthur, se o Grêmio perde, por exemplo, o Luan, aí muda tudo. Embora tenha um grande time, tenha um grande treinador, eu gosto do Renato, então não é só o Grêmio, o Corinthians, o Palmeiras, os times que entram com certo favoritismo, se eles perdem alguns jogadores na janela, a situação muda. Então, por enquanto, realmente esses times são os favoritos. Bom, daqui a pouco o Marcos Júnior Michelito estará por aqui para falar de Fórmula 1. Rapidinho, João, a resposta à sua pergunta do dia. Eu acho que hoje em dia quem vem gastando a bola mesmo é o Rodriguinho. Fez muita falta para o Corinthians quando não jogou. Agora eu acho difícil a convocação do Rodriguinho. E vou explicar por quê. Porque pelas contas que a gente faz, o Tite tinha falado em 16 nomes, certo? Aí ele já colocou mais um, o Douglas Costa, e também se falou muito o Fred, seriam 18. Ele teria 5 vagas. Uma é o terceiro goleiro, 2 nas laterais. Um zagueiro, ficaria entre o Jeromel, Rodrigo Caio, mais alguém. E uma para o ataque. Então, o Rodriguinho não estaria nessa posição, de repente, de atacante. Eu acho que o Rodriguinho deveria ser convocado, até porque ele está jogando muito mais do que o Renato Augusto, que não está jogando. Se futebol é momento, o Rodriguinho está jogando muito mais e a gente não sabe o que o Renato Augusto pode jogar numa Copa do Mundo, já que ele está perdido lá no futebol do Oriente, no futebol asiático. E até por isso o Tite, que sempre gostou do Renato Augusto, andou sacando o Renato Augusto desses jogos. Então eu vejo que o Rodriguinho hoje, se o futebol é momento, o Rodriguinho hoje teria vaga na seleção no lugar do Renato Augusto. Mas duvido que o Tite faça isso. Olha, eu sou da mesma opinião do João, pelo menos com relação ao Rodriguinho. Até escrevi sobre o Rodriguinho hoje na minha coluna no Terceiro Tempo. Acesse aí terceirotempo.com.br. Depois eu disponibilizo o link também no Twitter do Terceiro Tempo, no meu Twitter também. Falando sobre o Rodriguinho, a funcionalidade do jogador, né? No momento em que a gente achava que o Rodriguinho ia cair de produção porque o Jadson se lesionou, e eles vinham fazendo ali uma dupla muito boa naquele meio campo, porque são 2 jogadores que têm visão de jogo, que sabem soltar a bola rápido, né? Acionar atacantes, acionar os jogadores de ponta e compor bem ali o setor, né? Quando se achou que ele iria cair de produção, foi que o Rodriguinho apareceu e chamou a responsabilidade para ele. Então hoje ele cria, ele participa, ele coloca os companheiros para jogar, e mais do que isso, ele faz os gols que o time precisa. Os últimos 4 gols que o Corinthians marcou foram anotados pelo Rodriguinho. Não foram gols quaisquer. Foram 2 gols contra o Fluminense que decidiram o jogo. Foi o gol que levou a decisão do Campeonato Paulista para as penalidades e foi o gol que levou o Corinthians à decisão por pênaltis também na semifinal contra o São Paulo. Então foram só gols importantes. Sabe quando você chama aquele jogador decisivo? Você espera daquele jogador decisivo e ele não aparece? Com o Rodriguinho está acontecendo justamente o contrário. O Rodriguinho tem aparecido, o Rodriguinho está sempre por aí quando precisa dele. Por isso, nesse momento, eu considero o Rodriguinho jogador pelo menos em melhor fase no Campeonato Brasileiro, ou na temporada do futebol brasileiro. Isso, com 1 mês para o treinador convocar a seleção, eu acho que assim, se o Tite não tivesse dúvidas com relação à possibilidade de participação do Rodriguinho, ou se ele já tivesse ali para o setor de meio campo definição com relação aos jogadores que ele vai convocar, eu acho que o Rodriguinho está colocando essa dúvida na cabeça do Tite. E sim, apesar do grupo já estar 80%, 85%
formado. Então acho que o Rodriguinho vem crescendo num momento importante para a definição até da convocação da Copa do Mundo. Agora, o que ele precisa? Manter isso nos próximos jogos, no próximo mês até a convocação final. Ô João, você tem mais algum destaque aí? Destaque de futebol, de esporte olímpico e tudo mais? Eu vou falar de esporte olímpico. Vou ali na redação ver se o Marcos está aí. Eu só queria lembrar, né, que a gente começou também a Série B. Eu queria fazer um destaque. Né? Os resultados foram no sábado, Fortaleza 2, Guarani 1, o Oeste bateu o CRB 2-0, o Atlético Goianiense bateu o Criciúma 3-2, Figueirense 2, Juventude 1, o São Bento, um bom resultado, empatou 1-1 com o Brasil lá em Pelotas. O Vila Nova bateu o Avaí por 1-0, CSA ganhou do Goiás 2-1, o Londrina fez 1-0 no Boa Esporte, Sampaio 2, Coritiba 0 e Ponte 0, Paysandu 1. E eu tenho dois destaques da Série B, Frank. O primeiro deles, o Dagoberto. Sim, foi buscado pelo Londrina para dar experiência ao time, e já no primeiro jogo, Londrina 1-0, gol do Dagoberto. E o segundo, o gol do Gustavo do Fortaleza. Um golaço de falta aos 48 do segundo tempo contra o Guarani. E ele foi muito honesto no final do jogo. Ele disse que tinha vontade de cobrar faltas e pediu para o professor se ele podia treinar faltas. O professor, no caso, é o Rogério Ceni, que realmente é um professor numa cobrança de faltas. E ele disse que o Rogério, com muita calma, com muita paciência, deu umas dicas, ensinou, está ajudando no treinamento do Gustavo, e já no primeiro jogo do Brasileiro, na volta para a Série B, ele faz um golaço e fala sobre o Rogério Ceni. Então, a gente tem que destacar também esse trabalho. O treinador é para isso também. O treinador não tem que ver só o time, ele tem que ver detalhes, e o Rogério está de parabéns por estar ensinando, aí no caso, ajudando ao Gustavo. E nos destaques olímpicos, de novo, aqueles de futebol e handball. No futebol começa hoje a fase final da Copa América Feminina, lá em La Serena, no Chile, e o Brasil pega justamente o dono da casa, o Chile. Brasil, Chile, Argentina e Colômbia são as 4 que vão disputar o título e a vaga direta para Tóquio em 2020. O Brasil é favorito, o seu principal rival é a Colômbia, que é uma seleção feminina que está crescendo nesse momento, mas de qualquer jeito é sempre complicado. Vamos esperar que o Brasil, que fez uma campanha irrepreensível na primeira fase, 5 vitórias em 5 jogos, mantenha esse nível com a Marta, a Cristiane, a Bia Zanerato, o Vadão como técnico, e chegue à classificação. E no handball, as meninas do Brasil, da categoria juvenil, ganharam o Pan-Americano, que foi disputado na Argentina. O último jogo foi no sábado contra o Paraguai, 30-23, o Brasil jogava pelo empate, porque na verdade a decisão foi na sexta-feira, que os dois principais países da América do Sul são o Brasil e a Argentina. E os dois jogaram, o Brasil ganhou de 21-16, e o time comandado pelo Daniel Soares, o cubano, garantiu vaga também para o Mundial da categoria juvenil, que vai ser na Polônia. Portanto, o Brasil conquistando recentemente o Júnior, Pan-Americano Júnior, de handball, e agora conquistando o Pan-Americano Juvenil. Parabéns para as meninas, um grande trabalho aí de renovação. Boa, parabéns para você também, João. Até amanhã, porque cuidado senão ele te atropela. Não, está acelerando. Até porque eu estou vendo na camisa dele escrito Verstappen. Verstappen, eu não sei por que está escrito isso, então é melhor eu sair correndo de lado aqui para você. Vem chegando o Marcos Biquelete para falar de Fórmula 1. A gente lembra que o PSG foi campeão francês, né? Vitória sobre o Mônaco por 7-1, e tem muita gente no Marcos. Ainda acompanhando a nossa live aqui, ó, o Rafael Teixeira está conosco. Grande Rafa, prazer, viu? Muito bom saber que você está acompanhando a gente, assim como o Ayrton Marques, também companheiro nosso, jornalista lá do ABC. O Wagner Luiz diz que o Rodriguinho vai para o Fenerbahçe, É o clube mais gaúcho, né? O Bate, né? O Fenerbahçe. Isso. Wagner Luiz Pereira, que está comentando isso aqui pra gente. O Rodrigo Souza diz que o Rodrigo está com estrela de matador e está fazendo uma baita diferença, eu também acho. O Biratã participando conosco, falando sobre árbitro de vídeo. E o Geraldo JG também participando conosco. Fórmula 1, Fórmula 1, tivemos uma zebrinha, né? Eu vou falar pra você, um piloto que eu gosto demais de ver pilotando, dos poucos que eu ainda gosto de ver pilotando, acabou triunfando lá na China, hein? Pois é, o Ricciardo, né? E foi Ele fala demais. Ricardo, mas eu prefiro a pronúncia italiana, até porque eu acho que ano que vem ele vai estar na Ferrari, viu? Aliás, ontem eu acho que carimbou o passaporte para ano que vem ele tá vestindo um macacão vermelho. É o último ano de contrato do Kimi, né? É o último ano do contrato do Kimi Raikkonen, o Vettel vai continuar por lá, e o Vettel, que venceu as 2 primeiras etapas da temporada, né, Frank, acabou não conseguindo, chegou em 8º lugar,
e a Red Bull deu um golpe de mestre ali, depois daquele toque dos dois carros da Toro Rosso, na troca, chamou os dois pilotos para troca de pneus, colocou pneus macios, e aí o Verstappen fez um monte de bobagem, né, com a outra Red Bull, e o Ricciardo acabou dando uma aula, uma lição ali, e acabou vencendo a corrida. Ele chega agora à quarta colocação no campeonato, o campeonato ainda é liderado pelo Vettel, mas agora reduzida a vantagem de 9 pontos apenas para o Hamilton. No final das contas, o Hamilton acabou tendo um prejuízo tão grande assim nessa etapa lá do Grande Prêmio da China, a prova lá de Xangai. A gente falava que é o último ano do Kimi, né? Por isso que eu disse talvez ele possa até pintar na Ferrari aí. E ele já fez dupla com o Vettel na Red Bull. Pois é, então. E o Ricciardo é um piloto que, para a equipe, é um piloto que agrega muito, tem esse espírito muito parecido com o do Vettel em relação a esse amor do carro, agregar, né? Realmente é um piloto que tem muito essa condição. Agora, vamos ver o que vai acontecer na próxima etapa, daqui a 2 semanas, vamos ter o Grande Prêmio do Azerbaijão, é um circuito de rua, aquele castelo, aquele trechinho estreito, né, que os carros passam ali, só passa um carro por vez, mas em contrapartida, Frank, tem a maior reta da Fórmula 1, são 2 quilômetros. Não deve ser uma pista muito boa para a Red Bull, mas o ano passado, por incrível que pareça, o próprio Ricciardo venceu a corrida. Aí, tá vendo? E no Mundial de Pilotos, no Mundial o Ricciardo está em que posição agora? Nós temos agora liderança do Vettel com 54, 9 a mais que o Hamilton, que é o vice-líder, o terceiro é o Bottas com 40, o Ricciardo tem 37, e essa etapa do Azerbaijão, nós não temos pilotos brasileiros na Fórmula 1, mas temos na Fórmula 2. Vai ter corrida da Fórmula 2, a segunda da temporada. E o nosso Sérgio Sete Câmara, que nós inclusive já trouxemos duas vezes. Filho do presidente do Galo. O Galo não começou muito bem o Brasileirão, né? Foi que tomou uma virada do Vasco, mas o Serginho, pelo contrário, começou muito bem a temporada da Fórmula 2 no Bahrein, a semana passada, e com essa rodada dupla, né, subiu ao pódio nas 2 corridas, é o terceiro colocado no campeonato, e também teremos Fórmula 2. Então, temos Fórmula 1 e Fórmula 2 daqui a 2 semanas lá no Azerbaijão. Dá pra gente dizer que o Serginho é o próximo candidato brasileiro capacete da vez a pintar na Fórmula 1? Eu acho que é o piloto que hoje está com maiores condições. Sem dúvida, tem uma garotada chegando. Ano passado a gente teve aqui no Bela Máquina o Pietro Fittipaldi e o Enzo Fittipaldi. O Pietro já está um degrauzinho acima em termos de proximidade, vai fazer algumas corridas da Indy esse ano, 7 etapas. Enfim, tem pilotos chegando, mas hoje quem está mais próximo, sem dúvida alguma, é o Sérgio Sete Câmara, um piloto bastante combativo. Aliás, foi o nome da corrida lá na Fórmula 2 no Bahrein, porque deu um X lá no russo, no Markelov, no final da corrida. Embora ele não tenha vencido nenhuma das 2 corridas, foi segundo e terceiro colocado, mas ele acabou sendo o nome, chamou atenção. Isso é legal, né? Porque as corridas da Fórmula 2 são sempre junto com as corridas da Fórmula 1. Não são todas as etapas, não são as 21 da temporada da Fórmula 1. Mas todo o pessoal da Fórmula 1 está de olho no que está acontecendo. Porque piloto para aparecer tem que dar show mesmo. Tem que dar show, não é? Mas não, o Verstappen deu show. Não igual o Verstappen. O Verstappen, pô, ele parecia o Mauro Betti, sabe? Não. Nossa, atrapalhado demais. Marcos, então você volta com mais informações da Fórmula 1 sempre que possível e sempre para falar de automobilismo, tá bom? É um prazer participar da live aqui do Portal Terceiro Tempo. Abraço pro Adagildo Júnior, pro Pinheiro Júnior, Wagner Luiz Pereira e pra Maria Flor Santos. Lembrando, amanhã instruções sobre como ganhar um Raffarino esta semana aqui, curtindo as lives do Terceiro Tempo, tá bom? Comigo, com o João Antônio de Carvalho, com o Marcos Micheletti, com o Milton Neves, com toda a nossa equipe, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.